Oiê! Estamos aqui com mais um A Mãe Tá Off pra vocês, diretamente dos estúdios da Inexperiência, comigo, Rúbia Baricelli. E comigo, Paola Guaraná. Mais um episódio que promete. Então, ó, todos aqui, não é porque é nosso não, tá? Mas todos aqui impecáveis, papos bons, seja com especialistas, sejam assuntos específicos, sejam histórias de vida. Então, assim, ó, quem acompanha a gente sabe que tem muito programa legal, que tem muita entrevista legal. Se você é novo, veio parar aqui por algum outro lugar que não por nós, se inscreve no nosso canal, porque toda vez você recebe notificação quando sai conteúdo novo. Toda quinta-feira, 8 horas da noite, tem um vídeo novo, uma entrevista nova, exclusiva. Estamos há 1 ano e pouco, ininterruptamente, né? Com programas um atrás do outro, não paramos, não temos temporada. Seguimos assim, ó, a rodo. Então, assim, tem conteúdo bacana aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha, faça parte da nossa comunidade aqui do YouTube, do Spotify, das redes sociais, que são... A Mãe Tá Off.podcast em todas elas. Nos siga também, nos sigam. Ru Baricelli, Paola Guaraná. E olha, vamos começar? A gente já pediu, começamos aqui pedindo para vocês se inscreverem para receber o conteúdo em primeira mão. A gente tem a meta agora, né? Que a gente quer bater de 10 mil inscritos, então ajuda a gente. E aí, para começar, vamos agradecer Renko Produções. Deixa o nosso cenário sempre mais lindo, mais fancy, com esse painel de LED. Às vezes você tá aí, final de ano, começo de ano, precisando de alguma coisa parecida para sua empresa. Painel de LED Renko Produções, tá na descrição, é só clicar ver mais se você estiver vendo a gente pelo YouTube. E Linha Blue também, que tá aqui com a gente, segue com a gente, nosso patrocinador aqui do programa, que ajuda a viabilizar tudo isso aqui para vocês. Tô repetitiva, mas é que agora pré-férias. Gente, é isso. Todo mundo monta aqueles kits de viagem, né, pra criança. Quem é que viaja e não leva o kit de farmacinha? Acabou, entra aqui, acessa o QR Code, vai direto pra Drogaria São Paulo ou pro site da Linha Blue, não sei, é o certo, e aí você já me responde aqui embaixo pra onde que vai. E ali estão todos os produtos, são remédios pra gripes, resfriados, tem um soro, que é o meu... amado, que é para fazer lavagem nasal. Tem também remédio para imunidade. Então, façam aqui, completem todo o carrinho de vocês. Aqui tá tudo que vocês precisam. Tem cupom de desconto, 30% off, com cupom Mãe Tá Off 30. Não perde, facilidade, é só entrar no QR Code, encher o carrinho, colocar o cupom e tá pronto, colocar tudo numa necessaire, levar embora e boa viagem. É isso aí! Então aproveita, clica no QR Code aqui para conhecer toda a linha Blue. O nosso cupom Mãe Tá Off 30 te dá 30% off no site da Drogaria São Paulo. E hoje estamos aqui com alguém que olha pra gente, pra nós mamães, né, Paola? Olha, a Rubia tava reclamando que depois que a Helena nasceu, ninguém mais se importa com ela. É verdade. Vai ser aquelas entrevistas meu terapia, né, Rubia? Que a gente traz especialistas pra gente fazer uma terapia. Eu adoro essas consultorias aqui da Mãe Tá Off. Eu sei, não te conheço de hoje. Psicóloga há mais de 20 anos e pós-graduada em psicologia perinatal e parental. Nossa convidada ajuda mulheres na transição para a maternidade. Ela é mãe de 2 adolescentes e ela garante que os principais aprendizados da maternidade são: não temos o controle de nada e não damos conta de tudo. Kátia Sanches. Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada, meninas. Estou muito feliz de estar aqui. Quero desde já agradecer o convite. Adoro contribuir com o que eu posso, né, com os meus conteúdos para quem segue aí vocês. Ah, Deixa seja eu muito começar. bem-vinda. Já fala que eu já me alinhei ali, gente. Você já se alinhou. Ali na abertura eu já tô alinhada. Então, mas eu queria só saber essa diferenciação do perinatal e parental. Eu acho legal, acho que pode ser uma coisa interessante. Sim. Que a gente apresentar. Perinatal corresponde ao período antes, durante e depois do nascimento do bebê. É o momento onde a gente cuida muito mais da mãe, dessa relação da mãe com o bebê. Parental já se refere quando a criança está um pouquinho maior, porque aí é os vínculos que a criança vai estabelecendo com os adultos de referência. Seja a mãe, o pai, os avós, os cuidadores, monitores, né? Aí a escola. Então entram outras relações que a gente chama dessa fase parental. Eu gosto muito de receber especialistas, psicólogas que falam sobre isso, só que, gente, minha cabeça fica tipo um turbilhão, é sério. Assim, eu não sei nem por onde começar, porque eu tenho tanta pergunta pra fazer. Então, assim, eu vou começar do começo pra mim, tá? Uhum. A gente fala muito de saúde materna, de saúde mental, desculpa, no nosso caso aqui, materna, mas a gente fala de saúde mental de atleta, de saúde mental de artista, a gente fala muito disso. Sim. Kátia, o que é uma saúde mental materna em dia? Tá.
O que é uma Bom, saúde mental ok? Primeiro, quando você diz, a gente fala sobre saúde mental. A saúde mental, ela tem a ver com como a gente está lidando com as nossas emoções, como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente contribui, colabora dentro dos relacionamentos. Saúde mental é isso, certo? Quando a gente para pensar saúde mental materna, então é tudo isso relacionado à maternidade. O quanto a gente, enquanto mãe, se sente em equilíbrio com as nossas emoções. O quanto a gente está dando conta de todas as demandas da maternidade. Agora, isso é uma grande loucura, né? Sim. Porque, assim, se você pensar na materna específica, não sei você, mas, assim, quando chegou o bebê, eu comecei a sentir coisa que eu nem sabia que eu podia sentir. Então, como é que você reconhece esses sentimentos que você nem sabe que existem, né? Porque, pelo que eu entendi, o primeiro passo é isso. É você estar alinhada com seus sentimentos e ter consciência daquilo que você está sentindo. Reconhecer o que você está sentindo. É isso? E por isso que o período perinatal é o período de maior risco para o adoecimento psíquico. É onde realmente, de todo o nosso ciclo de vida de uma mulher, o período que a gente sofre mais riscos de adoecer e ter não só depressão, crises de ansiedade, pânico, qualquer tipo de transtorno, é nesse período da gestação, do nascimento, do pós-parto, primeiros anos, né, da vida do filho. Porque é o momento que mais mexe com a nossa vida. A gente não passa por nenhuma transformação tão grande como a gente passa nesse período. Agora, as pessoas... Isso é muito importante, assim, as pessoas que estão à nossa volta, parceiros, né? Parceiras, enfim, famílias próximas, pais, avós... cuidarem disso, né? E você acha que hoje as pessoas estão atentas a isso? Ou é um grande mimimi? Essas mães estão reclamando demais, não é pra isso? Vivemos até hoje sem falar sobre o assunto e olha aí, as mães estão tão bem. Eu tô há quase 13 anos trabalhando com mães. Eu percebo que já melhorou. Mas ainda assim eu vejo que a sociedade ela não é preparada para receber uma mãe recém-nascida. Porque a história é sempre assim. Não, quando o bebê nascer, você vai saber o que fazer. E aí o bebê nasce e você não sabe o que fazer. Então, a sociedade, ela cobra muito. Ela acha que o bebê nasceu, a vida da mãe vai se reorganizar rapidamente e tá tudo bem, a mãe vai seguir. E não. Então, a gente precisa, sim, conscientizar muito a sociedade sobre tudo que a mãe passa. Nós temos hoje, eu não sei se vocês conhecem, a campanha Maio Furtacor. Eu vi uma entrevista sua falando disso. A gente eu sou representante dessa campanha em Indaiatuba, junto com a Débora, uma outra psicóloga, minha parceira. E essa campanha, ela nasceu de uma conversa com uma psicóloga e uma psiquiatra na porta da escola dos filhos. E isso tem se estendido, acho que está uns 4 anos, mais ou menos, de 4 para 5 anos, que vem sendo falado, né, no Brasil todo e se estendendo para outros países também, para que a gente possa mostrar para a população a importância de cuidar da saúde mental materna. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a Helena nasceu, aí eu vou trazer um pouco da minha experiência pra minha consultoria. Oi, aqui, terapia. a mãe. Oi, terapia, tudo bem? E depois eu faço o Pix. Assim, quando a Helena nasceu, a gente perde um pouco da nossa individualidade, né? Eu acho que também quem a gente era antes já não ressoa no agora. Sim. E é difícil, é como se fosse tipo uma redescoberta, né? Sim. Como que você lida e como que você faz isso com as suas pacientes, assim? Qual é o caminho, sabe? Se a gente pudesse falar isso pras mães. Tem algum? Então, o caminho é o olhar para dentro. É o olhar para você, é o entender a sua história. Porque assim, e conhecer também um pouco do que esse momento de vida faz com a gente. Porque eu, mesmo sendo psicóloga, quando eu tive os meus filhos, eu não tinha noção de que, de fato, eu passaria por todo esse cenário que você está dizendo, que é essa perda da identidade. A gente perde mesmo, porque você é a mãe naquele momento e todo mundo te chama de a mãe, né? É a mãe do João, é a mãe da Maria. As pessoas até esquecem. E começam pelos profissionais já ali na maternidade. Mamãe, mãezinha. Mamãe, mãezinha. E aí você vai perdendo a sua identidade, porque você tem um serzinho ali que depende muito de você. Então, de fato, nos primeiros meses de vida, né, nas primeiras semanas,
a mãe precisa ficar naquela fusão com o bebê. É importante que a gente fique naquele mundo e saia desse mundo real, concreto, para que você consiga se identificar com aquele bebê e compreender o bebê, porque o bebê é você. Né? Quando o bebê tá ali, o bebê é nós. O bebê ainda vai formar o psiquismo dele, a identidade dele. Naquele momento, a gente olha e se identifica. Então, para você descobrir se o bebê tá bem, se o bebê não tá, eu digo que as mães, elas sabem muito mais do que os próprios profissionais sobre o seu filho. Se você não chegar se você chegar no pediatra e não saber falar o que está acontecendo com o seu filho, o pediatra não consegue fazer diagnóstico nenhum, porque geralmente o bebê não tem problemas. É a mãe, é os pais, é a energia da casa, desse casal, é que tem os problemas acontecendo ali. Então, essa mãe, ela precisa olhar para ela e entender. A gente tem uma questão do choro, né? A criança chora e as pessoas falam assim, ai, fome. Tudo é fome. Quer mamar. Quer mamar. Exato. Tá na hora, quer mamar. Me dava uma raiva. E o choro é a única forma da criança se comunicar. Ela vai chorar por tudo. É a comunicação dela. Só que a mãe também vai chorar. Mas aí a mãe chora porque ela não se sente compreendida pelo mundo. Isso que você estava falando, você foi uma camada, acho que mais pra baixo, né? Que é essa sensação do que a gente sente dessa perda de identidade e tal. Mas eu acho que às vezes tem um pouco também de uma perda um pouco superficial, que é do tipo, ei, mudou alguma coisa aqui também. Sim. Porque assim, parece que quando chega um nenê, eu digo assim, até pela família, tudo pode, porque assim, cara, eu vou lá visitar o nenê porque eu quero. Eu vou lá, eu vou lá, sei lá, ficar na casa desse nenê porque eu quero. Mas, tipo assim, cara, eu também preciso do meu espaço. Eu até escrevi um texto sobre isso no livro, que assim, cara, quem é bem-vindo? Cara, de repente agora não é ninguém bem-vindo. E não tô nem falando de visitas. Eu tô falando, cara, de família próxima. Cara, eu não quero, eu tô com gases. Eu quero, sabe, eu tô com o peito rachando. Também é novidade pra mim. Eu sei que aquele bebê é completamente encantador, que todo mundo quer ver e todo mundo tem o direito de conhecer e de pegar e de conviver com aquele nenê. Mas, ei, tipo assim, o pai não tá vivendo essa transformação que eu tô falando. Ele tem outras responsabilidades, muda a vida dele também. Acho que, né, não vou ser hipócrita de falar que não. Mas, cara, essa mudança radical é desse bebê que veio pro mundo e minha, que é um negócio hormonal, né, Kátia? Exato. Tipo assim, eu tô respaldada aí pela ciência pra falar um negócio desse, não é? Sim. Os hormônios, e aí tem uma questão bem interessante quando você diz, porque tanto na gestação, já começa na gestação, as pessoas falam, né? Ai, a grávida tá triste, tá nervosa. Ai, são os hormônios. E aí eu digo, os hormônios, eles têm uma grande influência, sim, tanto durante como depois que tem esse rebaixamento hormonal. Mas a gente não pode colocar tudo na conta dos hormônios, porque todas as gestantes estão agindo os mesmos hormônios ali. E por que que uma age diferente da outra? Tá na história de vida, na nossa estrutura psíquica. Naquela história que a gente começou lá com os nossos pais. Então, quando a gente fica grávida, primeiro que a gente já começa a reviver um pouquinho a nossa própria história. Então, se você tem um bom relacionamento com a sua mãe, ótimo, meio caminho andado. Se você tem um relacionamento ruim, começa a morar um perigo aí. Porque até então, mãe para você era a sua própria mãe. O que que você conhece sobre ser mãe? Então, começa a vir os receios de como foi, como é que eu vou ser, medo de repetir o que a própria mãe fez com você, que de repente você não achou legal. Então, a gente começa a, durante a gestação, lembrar muito de episódios da nossa infância. Tanto os bons quanto os ruins. É verdade, né? As memórias vêm à tona. A Helena agora, ela questiona a história do Papai Noel, assim, desde que ela tinha 2 anos, né? E aí, essa semana, assim, definitivamente, ela falou, mãe, tipo, não acredito. E eu sempre tentei falar pra ela, assim, uma coisa que seja verdade, sabe? Pra ela não olhar pra mim também e falar, sua mentirosa. E aí, eu lembro... Isso ela me trouxe à tona, ela falou assim, cara, ô mãe, como que você descobriu, né, que o Papai Noel não existia? Aí eu falei, ai, filha, tipo, eu acredito até hoje, assim, na energia e tal, mas... Ela, não, mas o Papai Noel mesmo, tipo assim, essa parada que a sociedade criou, sabe? Tipo, aí eu fiquei, cara, eu acho que foi com 8 anos. E aí eu comecei a reviver as coisas que ela trouxe, sabe?
Então é muito especial. Isso é um curso de autoconhecimento. Eu sempre falo aqui na Mental Off que a maternidade, ela nasce numa jornada de autoconhecimento, né? Você começa e não tem como você não olhar e não vivenciar essas experiências, né? É o melhor momento para psicoterapia. É o momento que a gente se torna mãe. Porque os conteúdos, eles estão emergindo a todo momento. E é difícil a gente nomear os sentimentos nessa hora. Porque tá tudo muito confuso. A gente vive uma ambivalência muito grande. Então, você separar os sentimentos ali é difícil. E por isso que a gente precisa de uma ajuda. Seja uma profissional ou seja participando de um grupo de mães. Grupo de mães ajuda muito, porque você, às vezes, não consegue falar o que está acontecendo com você, porque você também não está entendendo. Mas, de repente, a outra mãe fala e você... É isso que eu sinto. E deixa eu te perguntar uma coisa, antes da gente começar a falar sobre os encontros coletivos, que eu acho super interessante isso de identificação, né, de alguém. Eu falo isso muito do livro da Paola. Eu falo, cara, eu poderia ter escrito isso. Sabe quando você se identifica tanto com a escrita e fala, cara, isso é o que eu senti que eu não consegui verbalizar, ou... Enfim, ela coloca lá em palavras, eu era uma mãe perfeita até me tornar uma... Tá, ali, que eu não tô com ele aqui. E eu queria saber do seu maternar, porque você tem um livro aqui que chama A Psicóloga que se Tornou Mãe. E eu quero saber, Kátia, de você. Você acha que a sua maternidade ajudou na sua profissão ajudou na maternidade? Como é que foi? Olha, é exatamente isso que se trata o livro. É uma confusão. Porque eu sempre tive o sonho de ser mãe. Eu tinha até medo, né? Porque eu engravidei com 30 anos e um pouquinho antes eu falava para minha ginecologista... será que se eu tiver algum problema para engravidar? Porque eu tinha algumas amigas que tinham. E aí eu falei, nossa, mas eu já tenho 30 anos. E se eu tiver algum problema, tem que fazer tratamento ainda, vai demorar um tempão. Eu falei, tem como a gente saber, assim, antes? Ela falou, não, vai ter que esperar. A hora que você resolver ficar grávida, aí a gente vai ver como é que a coisa vai funcionar. Então, eu tinha esse sonho de ser mãe. E enquanto psicóloga, eu estudei durante a faculdade, a psicologia do desenvolvimento, da personalidade. Então, ok, achei que eu ia tirar de letra, né? Como eu já conversei com vários outros profissionais das suas áreas, todo mundo acha que vai tirar de letra porque você estudou a teoria sobre aquilo. E não, né? E não, é o contrário. Quando o filho chega... A gente não é a psicóloga, nós somos a mãe. E o que está envolvendo ali é toda a nossa história de vida. O conhecimento que você tem, nessa hora, você esquece. É por isso que também não funciona, ao meu ver, os cursinhos para grávidas. Os cursinhos para casais grávidos. É legal? Claro, é sempre bem-vindo. Quanto mais informação, também dá para peneirada, pensar, quanto mais informação peneirada e consciente, melhor. Informações conscientes legais, porém, muitas informações nos atrapalham, porque tem, né, várias... E são várias vertentes também, né, de caminhos, assim, inúmeros. Várias versões, né? E no meu caso, eu achei que me atrapalhou o fato de ser psicóloga, porque a gente conhece ali aquela teoria e você quer que as coisas sigam como na teoria, e aí você se torna muito rígida, então... Eu já tinha uma rigidez que era natural minha, como uma pessoa racional, planejada, programada, tudo tem que ser certinho do jeito que eu queria que fosse. E aí a criança vem, quebra todos os nossos paradigmas, e aí a gente não dá conta de mais nada e também, né, não sabe mais aquilo que você achava que sabia. E aí, nesse momento, eu acabei me tornando muito rígida comigo e com os meus filhos, porque as coisas tinham que sair daquele jeito que precisava ser. Então, você deixa, né, no meu caso, e muitas mães passam por isso, deixa de permitir que as coisas fluam de uma forma natural, sabe? Você quer ali tentar. Eu tentava de todo jeito controlar as coisas. Sabe o que eu ia te perguntar? Você fez os cursinhos? Porque você falando agora, me veio uma assim, um sentimento, né? Eu fiz o antes, só que quando a Helena nasceu, como era tudo completamente diferente, você não lembra de nada, eu tive que fazer depois. Tipo, com ela ali, sabe? Sim. Então, como é que é? O que faz? Porque o de antes, realmente, você chegou a fazer? Absolutamente nada. E não faria hoje de novo. Tá. Que e de nem serviço, depois. pode ser um de serviço que eu tô fazendo. Mas não, nem livro, não li. Eu li livro Rafaela Carvalho, eu li Thaís Vilarinho, que são livros estilo meu, pelo amor de Deus, eu não tô me colocando ali.
Mas, tipo, Sim. mas assim, não. Nada. Cara, na minha época era aquela criança parisiense. Você lembra? Criança de Paris não faz birra. Era Crianças alguma coisa assim. francesas não fazem Não fazem birra. birra. Mas eu Era uma outra concordo, né, com você, porque acho que a gente tem que buscar informações. Mas eu tinha uma expectativa extremamente alta, né? Então. Então, assim, eu imagino que eu não ia criar com aquela teoria toda. Se eu já tinha uma expectativa alta, imagina eu recebendo esse mundo de teoria, a expectativa ia Isso. triplicar. Então, aí ia ser é que um baita mora, do BO pra mim. Acho que a questão é aí, que esses cursinhos, enfim, né, vários que existem, precisa ter uma psicóloga ali. Eu comecei o meu trabalho com gestantes e mães com uma dificuldade enorme de mostrar para as mães que era importante elas cuidarem do psicológico. Hoje em dia ainda tem, acho que, de novo, melhorou bastante, mas a gente ainda tem dificuldade, porque elas acham que a psicóloga é para quem está com depressão, é para quem tem transtorno de ansiedade, e não. A psicóloga é para... Ficou grávida, aliás, tô pensando em ficar grávida. Se você for para uma psicóloga, já vai te facilitar muito esse Porque ajuda com as autoconhecimento. questões que vêm, né? E são grandes novidades. Exatamente. Então, é verdade, é bem interessante isso. Eu nunca tinha pensado, por exemplo, em fazer terapia grávida. O pré-natal psicológico. Que é Isso, olha lá. Nossa, que é assim, essencial. Se for pensar como uma coisa da gestação, né? Porque o pré-natal psicológico, ele não é um curso, também não é uma roda de gestante ou simplesmente um grupo de gestante. Ele tem esse trabalho psicoeducativo, porque a gente não sabe, as pessoas não falam sobre o que vai acontecer com você, né? Nem no momento que você está vivendo e nem depois, o que é normal. Então, as mães nos grupos, às vezes uma corajosa dizia assim, eu achei minha filha tão feia quando nasceu. Aí as outras, nossa, que bom que você falou isso. Ai, que alívio, porque eu também sentia isso, mas eu não tinha coragem de falar isso. Tá, então tem muitas coisas que vai... eu não senti aquele amor imenso. Não é todas as mães que vai sentir esse amor quando a criança invadindo quando o bebê chega, porque é um estranhamento. Você tinha realmente ali uma expectativa, imaginava o seu bebezinho, né, com o cabelinho assim, com mais cabelo, menos cabelo, enfim. E de repente, vem um outro serzinho ali real. Então, tudo isso, a gente precisa saber antes o que pode ou não. A gente não sabe, a gente não tem como definir, mas olha, pode acontecer isso, isso, isso. Como é que você precisa se preparar? O marido tem que vir participar. Também tem que entender o que vai acontecer com a mulher dele, o que pode acontecer com a relação entre o casal. Quais são as dificuldades que podem acontecer? Pode ser que você passe por algumas dificuldades e ela por outra, mas todas vão passar por algumas dificuldades, né, em maior ou menor grau. Então, saber tudo isso antes te tira uma angústia depois. Porque aí você... Lá no pós-parto, a criança nasceu, você pensa, nossa, tá tudo bem comigo, porque eu lembro da psicóloga dizer isso. Que eu acho, Kátia, que é muito o que acontece com quem tem mais de um filho, né? Sim. Por exemplo, eu vivo falando aqui que a minha terceira... Eu tenho 3. A minha terceira gestação, a minha terceira puerpério. Não tive puerpério. Eu entrei em casa, assim, gente, tá tudo... Por isso, porque eu sabia exatamente o que poderia acontecer. Sim. Pode ser que eu passe a primeira, segunda, terceira noite inteira chorando. Pode ser, mas eu sei que depois da 7ª, 8ª vai Você ficar sabe melhor. que vai passar. Pode ser que eu não queira nem olhar pra cara do meu marido, que a gente fique, um tempão sem... Pode ser, e depois vai melhor. Sabe? Então, assim, pode ser que a Nenê vai chorar. Gente, a Nenê chora e vai chorar e eu não vou mais ficar angustiada com aquele choro. Sim. Porque eu sei que não necessariamente vai ser alguma coisa que, vai morrer, vai vida ou morte, hospital, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que essa preparação de cenário, eu acho que você contando é o que eu vi na prática, né? Então, isso. é isso. Por isso que as outras gestações normalmente tendem a ser mais leves, porque você Sim. já se prepara, tem consciência do que pode acontecer depois. Sim, E sim. saber que Facilita bastante. Na minha gestação, a minha médica, ela fez esse papel, assim, porque eu não tive puerpério quando nasceu. Eu tive na gestação. Tá. E foi muito difícil pra mim a minha gestação, assim. Eu não conseguia sentir o cheiro do meu marido. Eu fazia a mala dele e falava, volta pra casa da tua mãe. Tipo assim, não quero esse relacionamento, isso não é pra mim. Acho que vários contextos, né? Eu conheci meu marido em 3 meses, engravidei e tal. E aí, foi... eu acho que assim, eu só estou aqui casada porque a doutora Valéria falou, tipo, toda ultrassom, era minha médica de ultrassom. Ela faz exame de imagem, ela falou assim, Henrique, senta aqui, queridão, deixa eu te falar.
ela vai ficar louca. E ela preparava os piores cenários. Então, pra ele, tipo, se eu não chegasse naquele cenário, ele já tava no lucro vivendo aquilo, sabe? E isso foi muito importante pro meu relacionamento. E, desculpa, não é o normal, né? Porque a gente recebeu uma convidada, a Naná. Uma convidada veio aqui e ela disse que quando o nenê nasceu, o médico dela fez isso. Entrou no quarto e falou, você tá bem? Tô bem, nenê tá bem, tá bem? Então vem cá, marido, vem cá que eu tenho uma conversa pra fazer com você. E disse que falou pra ele, ó, é o seguinte, só vai chegar em casa, daqui 2 dias a sua mulher vai ficar mal, vai descer o leite, ela vai chorar, ela vai ficar, ela vai ficar confusa com o neném. Então, assim, vai acontecer 1000 coisas. E aí a gente fez um corte disso e o corte explodiu. Porque as mulheres falando, pelo amor de Deus, quem é que vai contar isso pro meu marido? Como é que ninguém contou? Sim. E é um negócio tão fácil. E aí, desculpa, eu vou até te cortei pra prolongar. Mas é o que você fala, né? Você trabalha, um dos seus braços é atender essas mães e essas mulheres, e o outro braço é atender profissionais que lidam com essas mães. Sim. Então, às vezes é isso, né? É um médico ter essa percepção de dar esse toque pro marido. Cara, Deus, pior que ele vai... Mudou a vida, né? Você Mudou pensar... a vida do casal, entendeu? Então, e aí entra numa questão que é: todas as pessoas que trabalham com gestantes e mães precisam conhecer minimamente os aspectos emocionais envolvidos. E outra, né? Desculpa, Pode eu ir. tô a Vai, perigo. vamos embora, que a gente tá animada. Então, porque pra esse pai ouvir isso de uma amiga da mãe é uma coisa. sim. Ouvir isso do profissional é outra. outra. Ele percebe, entendeu? Se uma amiga minha vai ter nenê, se eu falo isso pro marido, ele vai falar, nossa, gente, pobre marido da Paola, imagina. Sim, sim. Se o médico fala, obviamente é uma outra Claro. conotação, né? Aham. Então, fica a dica aí pros Sem médicos. dúvida nenhuma. Mas aí, voltando a falar do pré-natal, ele é, então, psicoeducativo, porque a gente tem que trazer essa educação, né, sobre o que acontece nesse período, e psicoterapêutico, porque nesses momentos onde a gente traz esses conteúdos do que vai ser, do que vai acontecer, do que pode, né, não é nem do que vai. Posso só fazer uma pergunta? Desculpa Claro. te interromper, porque tem a ver com... Não, mas é porque tem a ver exatamente com a sua Tá. fala. Eu fiquei curiosa de saber, nesses acompanhamentos que você faz, por exemplo, você aborda as questões que a paciente te traz, ou você realmente aborda todos os cenários possíveis e imagináveis que pode acontecer nesse momento, nessa fase da Isso. vida da mulher? Todos os cenários. Tá. Todos os cenários. A gente desmistifica a maternidade. A gente fala sobre o mito do amor materno. E aí tem todas as questões, porque não é só o pai que participa, mas a avó também, né? Ou a rede de apoio, que quem for estar mais presente nesse momento do pós-parto. A gente precisa conversar com essas pessoas para orientá-las. Porque a rede de apoio, seja as avós ou quem vai participar naquele momento, pode ajudar a mãe a sair de um quadro depressivo, ou ela pode ajudar a mãe a entrar num quadro depressivo, a depender de como ela lida, das falas que ela tem. Então, tudo isso está dentro, de fato, dessa psicoeducação, que a gente vai trazendo todos os cenários possíveis. Tem a autora desse termo, pré-natal psicológico, que eu fiz o curso com ela, que é a doutora Alessandra Reis. Ela chama o pré-natal psicológico de vacina psíquica. Então, isso é muito legal, porque é como se você realmente tivesse ali, a gente aplica, porque a vacina prevenção. você aplicar o vírus ali para que esteja fortalecida. Então, é aplicar realmente as coisas que podem acontecer. Então, algumas pessoas falam, nossa, mas vai ficar falando para gestante de coisas ruins, de coisas trágicas. Não, a gente precisa falar sobre a realidade. Pode ser que não aconteça com você, mas pode ser que aconteça. Você tem que estar preparada. Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe como vai ser o parto. Nem a mulher, nem os profissionais, nem ninguém. E outra, né, Kátia? Não é uma tragédia. Você não tá anunciando uma tragédia. Você tá Isso. anunciando ali. Você tá anunciando Um caminho que ela vai pisar, um caminho que ela- território que... Exato. Tipo, é um negócio assim que muito provavelmente vai ser passageiro. Mas assim, talvez você lide com esses desafios, com esses sentimentos. E sabe uma coisa? Eu tenho ansiedade, né? E uma coisa que me cura sempre é o conhecimento, é a consciência. Porque quando você sabe o que é, como que acontece, você começa a se observar os Sim. gatilhos. E aí você começa a criar métodos que funcionam pra você. Então, eu acho que consciência nunca é demais, né? É muito Não. bom. A consciência, ela traz um autoconhecimento também, né?
E aí, voltando agora no psicoterapêutico, porque nesses momentos do pré-natal psicológico, não é só as orientações, as informações e todos esses cenários, né? O que acontece com a mulher, com o casal, com os avós, com a relação, né? Os familiares. Tem muitos conflitos depois que o bebê nasce também entre as famílias, que às vezes também contamina o casal. Então, a gente precisa falar sobre tudo isso para ter o conhecimento, mas a gente precisa abrir o espaço para que essa gestante, para que o pai, para que os avós sejam, então, escutados e possam colocar ali as suas angústias, as suas preocupações. E dentro, né, do grupo, porque esse trabalho ele pode ser feito tanto individual quanto em grupo. As avós e os pais participam independente de ser individual ou grupo. Mas no grupo, essa troca de experiências, ela também é muito terapêutica, né? Entre as mães, para ver, não sou só eu que estou passando por isso. A outra também. Não à toa, as redes sociais hoje são uma baita ferramenta. Então, porque é isso, né? exato. Nada mais é do que um grande grupo. É. As redes sociais nada mais é do que um grande grupo. E falando em grupo, queria saber sobre os encontros coletivos. Você faz encontro com mães, né? E como você enxerga todo esse movimento, assim? Quais as questões que elas mais trazem? Coisas, assim, do senso comum da maternidade. Nossa, o grupo, ele é tão rico, porque acelera o potencial, sabe, de desenvolvimento daquela mãe. E assim, vem coisas... eu acho que a questão do pai é uma das grandes questões que vem, né? As dificuldades, o pai que não ajuda, o pai que não participa. Hoje em dia tem os pais que participam, e que bom, né? Cada dia mais a gente tem visto pais participativos, mas ainda assim, as reclamações das mulheres em relação aos homens, acho que não vai deixar de acontecer nunca. Até porque eu percebo assim, nada do que os homens fizerem, do que os maridos, companheiros fizerem, vai ser suficiente para nós. Porque é tão pesado pra gente, é pesado no sentido de que são tantas mudanças internas e externas, e as coisas acontecem no nosso corpo, a carga mental, quem vive é a gente, que o marido pode fazer o que for, que você vai estar achando que ainda está pesado para você. Você precisa que ele entre, que ele divida, mas não é bem isso. Então, também é algo que a gente precisa trocar no grupo. Porque no grupo, quando você está no coletivo, a mulher para observar que o marido dela ajuda muito mais. Ou ajuda não, né? Olha, essa palavra, eu não gosto de falar ela, mas a gente não tem como escapar. Que faz. Participa. Porque a gente não pode falar, o homem não ajuda, né? O pai não ajuda. Ele ou participa ou não participa. Mas naquele momento ela consegue perceber que o marido dela participa mais do que ela imaginava que ele participava. Porque quando comparado àquela outra mãe que tá ali, nossa, eu preciso reconhecer mais o meu marido. Então, tem muitas coisas interessantes. Então, vem a questão no grupo dos pais, vem a questão da avó paterna. A avó paterna é sempre um grande problema, um conflito que gera. São raros os casos ou as famílias que a mulher não tem conflito com a avó paterna. O que essas avós paternas deixa- fazem, gente? Existe alguma coisa, uma cartilha, não é uma cartilha, mas assim, alguma coisa prática de papel de cada personagem? Tipo assim, nasceu uma criança. Qual é o papel da mãe? Qual é o papel do pai? Qual é o papel da avó materna e qual é o papel da avó paterna? Deveria ter, na minha visão. Tá, com e aí a no seu... experiência Tá, hoje e aí que eu hoje pra tenho, você, qual seria o papel de cada um? O papel da avó materna, pra mim, é cuidar da filha dela. É cuidar da mãe. Ver se ela tá bem, não só emocionalmente, se ela tá se alimentando. Enfim, tudo que ela precisa, a mãe cuida da mãe. A avó paterna também deveria, né? Sabe, cada um cuida do seu filho? Na verdade, eu acho que é isso. Resumindo agora, me veio essa frase que eu nem tinha pensado nela antes. O papel é cada um cuida do seu filho. Então, a avó materna cuida da filha dela, a avó paterna cuida do filho dela e a mãe cuida do seu bebê, que é do seu filho. Então, né, 3 ali, mães envolvidas. Mas a avó paterna, ela precisa cuidar do filho dela, não só no sentido de, e aí, filho, como é que você tá? Você tá bem? Porque o homem, ele é a principal rede de apoio para a sua esposa ali. Ele precisa cuidar dessa relação, dessa dupla, né, mãe e bebê,
para que as coisas fiquem legais e fluam bem. Ele tem que estar ali. Mas a gente também cobra bastante dele nesse período. Mas e ele? Quem está cuidando dele? Quem está sendo o suporte emocional dele? Se ele tem que ser o suporte emocional da esposa, quem é o suporte emocional dele para que ele consiga desenvolver esse papel? Deveria ser a mãe dele. Então, a mãe dele, nesse momento, ter essas conversas, então, de orientar o seu próprio filho e falar, e aí, filho, como é que você tá? Mas, vamos lá, como é que você pode ajudar a sua esposa? Você tá conseguindo ajudar a sua esposa? Não sei o que fazer, ó, porque você tem um papel importante. E aí, ela pode usar como referência a própria história dela. O que faltou lá na história dela? Olha, filho, eu senti a falta do seu pai nisso e nisso. Procura ajudar a sua esposa. Veja aqui, né? Vai por esse caminho. Ou então, às vezes, é um marido que super ajudou e apoiou. Filho, olha, isso aqui fez super diferença o que o seu pai fez. Então, segue por esse caminho. Orientar mesmo, Educar. né? Exato, educar, olhar, esse é o papel. E a mãe, para que ela consiga cuidar do seu próprio bebê ali, ela precisa estar bem emocionalmente. O bebê, a mãe, eu digo que a mãe recém-nascida, ela precisa ser cuidada para ela cuidar do bebê recém-nascido. Porque a gente fala muito sobre os cuidados, né? Então, aí nos cursinhos tem isso, né? Os cuidados com o bebê recém-nascido. E com a mãe recém-nascida, quais são os cuidados com ela? Também precisa ter. A gente já tava falando isso antes de começar o programa, né? E eu tava falando o quanto, cara, minha mãe nisso, impecável, Olha assim, que fundamental. E eu sentia falta disso. Tenho um relacionamento impecável com a minha sogra, Que muito, bom. muito, muito bom. Mas na época eu tinha falta disso. Porque assim, você tá numa posição, você mãe, Sim, né? sim. Cara, não vou eu ficar falando pra ele o que ele tem que fazer comigo. Claro. Pô, a sogra falar como ele tem que tratar a filha dela, não cabe. Então, às vezes eu olhava e falava, gente, eu só queria que a minha sogra falasse pro meu marido. É. Cara, não faz isso. Tipo, cuida disso, sabe? Então, assim, eu já falei aqui algumas vezes, mas, por exemplo, assim, eu lembro quando meu primeiro filho nasceu, que a gente fazia churrascos na minha casa, festas, eu com recém-nascido, eu falava, cara, não tem uma mãe pra avisar esse cara pra não fazer isso? Tipo assim, filho, não cabe, desculpa, amor, não Exato. cabe mais. Eu É a sinto melhor muito. pessoa pra se Exato. falar E aí eu falava, isso. cara, não sou eu que tenho que falar, entendeu? E aí vai desgastar o relacionamento, e daí é uma merda, porque assim, cara, a única pessoa que eu tenho aqui dentro de casa que cuida de mim, vai pegar birra de mim, porque eu tô reclamando de uma coisa que ele tá fazendo, aí ele vai passar a não querer mais cuidar, e é a única rede que eu tenho aqui dentro de casa. Se a minha mãe faz isso, pô, ferrou, porque daí pô, é a sogra, pior ainda. E eu falava, gente, eu só preciso de alguém pra chacoalhar esse homem e falar, amor, deixa eu falar, mudou. Mudou. E aí eu acho Quem que fez isso? a pandemia. Ah, tá. No contexto histórico. A pandemia fez isso. Porque eu acho também, que assim, lógico, a gente tem um manualzinho, acho que guia muito, né? Ajuda a gente a conseguir entender e ver qual o território né, os territórios possíveis a serem pisados, assim. Mas eu acho complicado também porque cada dinâmica familiar é muito individual, né? Sim, sim. Porque a gente tem os combinados que são muito individuais São. do que funciona para cada família. E aí eu acho que Isso. gera uma frustração em relação a criar expectativa em cima do outro. Eu sinto isso porque eu trabalho com as redes sociais desde 2014. Tá. E antes era uma super exposição, assim, da minha vida, de como funcionava a minha rotina, sabe? Essa dinâmica mesmo familiar. E eu lembro agora de vários comentários onde as pessoas criavam uma projeção do que seria o ideal, do que elas talvez queriam, gostariam de viver. E que, na verdade, sei lá, são recortes e aquela dinâmica funciona porque o meu trabalho tipo assim, né? Não tinha uma coisa, um ponto pra bater, o meu marido também não na época. Então, e muda, né? As fases mudam também. Então, a gente ficar olhando, se comparando ou projetando no outro uma Sim. vida, isso traz frustração, isso traz uma infelicidade, assim, para aquilo que poderia estar tão bom se você estivesse regando. A Helena fala muito isso pra mim. A Helena fala assim, quando eu começo a falar alguma coisa de alguém, ou ela fala assim pra mim, mãe, rega seu jardim. Tá olhando muito pro jardim do outro, rega o seu pra ficar aqui bonito, sabe? E eu acho isso muito simbólico, assim, porque, né, nessa era que a gente vive o social, de redes sociais e não sei o quê, Sim. a gente projeta muito, a gente cria muitas questões que às vezes nem são nossas. Né? Então fica essa coisa de criar expectativa, a frustração, nunca nada tá bom, a grama do vizinho sempre tá mais verde. Como que a gente consegue
olhar mais pra dinâmica individual, assim. Eu acho Sim. que na observação, talvez, né? E dentro do pré-natal psicológico, a gente também trabalha essa questão. A gente fala um pouco de todas as questões familiares, dessas expectativas, e vamos diminuir. Quanto mais dentro do possível, né, a gente trabalhar aí a maternidade dentro do possível, é melhor. Porque tem realmente, né, ali dentro, quando é individual, ok, você trabalha personalizado com aquela história, com o formato daquela família. Mas dentro do grupo, você percebe funcionamentos muito diferentes. E elas, entre si, também percebem funcionamentos muito diferentes. Então, a gente para falar sobre essa questão e diminuir essas expectativas do que eu tô esperando. Ninguém sabe também como é que a avó, como é que o tio... A criança, ela chega, ela muda todo o contexto familiar. Então, todos os papéis mudam. Todo mundo sai do lugar. Como cada um vai reagir a essas situações, a gente não sabe. Então, nós precisamos ter um pouco de paciência também, e isso é trabalhado dentro do grupo de pré-natal psicológico, para aceitar o outro como ele é também. Não dá para querer que o outro seja uma pessoa que ele não é, né? Então, o que eu posso ter daquela pessoa e o que eu não vai adiantar eu esperar isso dela. Não é que a pessoa não quer, a pessoa não consegue. Então, a gente precisa alinhar essas expectativas e essas conversas, e principalmente com as avós, quando elas participam. Eu tive recentemente um grupo que terminou no começo de outubro. Tava a gestante, a mãe dela e a sogra. Nossa, foi lindo. Lindo, porque nessas conversas, uma falava para outra, nossa, ai, que bom que a gente tá tendo essa oportunidade de alinhar algumas coisas aqui. Agora eu já sei o que eu vou fazer, eu vou perguntar para você. Chegar lá, eu vou te perguntar. Né? Como é que você quer que eu te ajude? Então, é alinhar mesmo. Se você alinha todas essas expectativas, e o momento da gestação é o momento para isso. Alinhar as expectativas com os familiares, com o casal. Só que ainda vejo famílias tão fechadas para isso que, nossa, o mimimi, né? Que você falou. Nossa, mas e vem ela lá com a história do mimimi, né? Gente, mas vamos reunir a família pra combinar como é que vai ser quando a criança nascer. Isso. Gente, Isso é escuta essa mãe de três, importante. gente. Escuta, se der tempo, É importante faça. que isso seja feito. Faça. Exato. Agora, falando, porque eu vi também que além da roda da família e tal, eu vi Sim, no seu Instagram umas rodas, tipo, dos pais e só de Sim. pais. sim, sim. Quais são as dores desses pais, por exemplo? Nossa, essa experiência com pais eu fiz. Hoje em dia eu não faço mais só com pais. Meu Deus. Antes da pandemia, eu fazia roda de mães, eram mamães que falam, mães com os bebês até 1 ano. Depois eu percebi que as mães com 1 ano e pouquinho da criança, ela entra em uma outra fase. Então, eu comecei a fazer o Entre Mães, que eram rodas com as mães sem os filhos. Elas sentiram um pouco de não poder levar a criança. Mas não dá, porque a criança com 1 ano e pouquinho, a mãe não consegue se concentrar na Sim. conversa, no que tá sendo dito ali. Tem que ficar andando atrás da criança. Então, não funcionava e elas precisam, né? Nós precisamos de um espaço para nós. Então, veio o Entre Mães. E aí, elas me falavam assim, e eu conhecia várias, iam para o atendimento individual. E aí, no atendimento individual, eu sempre chamo o companheiro, tá? A questão é com a mulher. Se ela se sente à vontade, eu peço pro marido já ir na primeira, junto, para entender como é que funciona o trabalho. Se ela não quer, ela quer ir sozinha, ok. Mas aí eu digo para ela depois a importância da gente trazer ele em algum momento, para que eu possa ouvi-lo e para que eu possa orientá-lo também, né? Então, alguns eu conhecia e eles falavam para elas. Mas e para os pais? Não tem nada? Vocês vão lá toda vez nesse grupo, viam mudanças, transformações ali na própria esposa, e eles queriam um espaço para eles. E elas me falavam, você não vai fazer um grupo de pais? Aí eu falei, eu não vou fazer porque os pais não vêm. A gente teve a experiência uma vez, eu e uma enfermeira, de fazer no Dia dos Pais. 3 pais se inscreveram. Na véspera, 2 Deram pra trás. desistiram. E só um a gente não fez. Eu falei, não adianta, os pais não vêm. Sozinhos eles não vêm. Se vai o casal, a mulher puxa, eles vão. Senão eles ficam, ai, o que vai acontecer lá? O que eu vou ter que falar? E não vou. E aí, nesse momento, eu falei para elas, olha, se vocês garantirem que a gente consegue reunir 6 dos maridos, eu faço o grupo. Não, vai, tá. Ok, a gente fez e realmente foram os 6 pais.
E aí foi uma delícia. Eu fiquei 2 anos com esse grupo de pais. Era um grupo aberto, né? Então, eles iam, às vezes, alguns encontros seguidos, ou um não dava certo. Depois, tinha sempre pais novos chegando. E circulava, assim. Já teve encontro que foram 3 pais e teve encontro que foram 9 pais, que foi o número máximo ali que eu consegui reunir. E aí, nesse momento, a gente estuda na teoria muitas coisas em relação ao homem, mas é muito diferente ouvir deles, sabe? Essa experiência me ajudou e me enriqueceu no consultório, no atendimento às mães, no individual e também no grupo. Porque tem o outro lado, a gente se queixa muito dos maridos, mas vamos combinar que a gente fica muito chata. A gente fica muito chata nesse período de puerpério. Por quê? Porque as coisas estão muito difíceis para nós. Então, a gente também muda muito. E aí, o homem, ele não consegue entender a gente, sabe? E a gente tá exigindo dele nada, volta naquela questão que eu disse, nada do que eles façam tá bom. Então, eles falavam isso. Poxa, eu me esforço tanto para fazer o que a minha esposa, né, para ajudá-la, para participar, e ainda assim não tá bom. Eu não sei mais o que eu faço. Porque nada tá bom. Aí o outro, puxa, é mesmo. Para mim, comigo também. Aí vinha um outro que falava, olha, eu já entendi que assim, deixa as coisas correrem. Vai fazendo porque é uma fase, vai passar. Eu já passei por isso, vai melhorar, fica, né? Mas fica ali, fica do lado dela. Porque em alguns momentos ela vai querer você perto, em outros momentos ela não vai querer você perto, mas é isso. É assim que funciona. Então você vai ali ouvindo que sim, que existe esse lado deles de tentarem, sabe? Mas é o máximo deles. Porque eles também não tiveram esse modelo, eles também não aprenderam a fazer diferente. E para eles é difícil, sabe? É diferente da mulher, mas também tem as suas dificuldades. E eu não sei, foi algum trecho que também eu coloquei no meu Instagram, e uma mãe comentou, nossa, agora só faltava os pais precisarem de cuidado também. Precisa. Todos precisam de cuidado. Porque, assim, a gente passa, quando a gente se torna mãe, pela maior transformação na nossa vida. A gente deixa de ser só filha para se tornar mãe. Mas o homem também, ele deixa de ser só filho para se tornar pai. Sim. É a maior transformação na vida dele. Agora, ok, a gente fala mais sobre as mulheres, cuida-se mais das mulheres. Nós somos o foco porque a coisa acontece no nosso corpo. Mas isso não significa que eles também não estão passando por dificuldades diferentes das nossas. Então, todos precisam de cuidado. A família precisa de cuidado. As avós também, porque as avós estão saindo de um papel de ser só mãe para se tornar avó também. Então, esse momento para elas é difícil. Elas Até onde eu sabem. vou, aonde eu entro, onde eu não entro. Sim. Eu sou experiente, Sim. eu posso ensinar minha filha e de repente já não serve mais nada a experiência dela, porque tudo Mudou. muda, né? Então, assim, todas as pessoas passam ali por dificuldades emocionais. E a gente precisa olhar e ter esse cuidado, né? Esse acolhimento com cada um dos papéis, sabe? Mas eu acho que a gente foi indo longe da pergunta que você fez. Não, fomos. Era as dores dos pais. Tá aí, tá respondida. Tá, então, Nunca e é aí, suficiente. tenho até um exemplo que eu gosto de contar sempre esse, porque é muito válido. Um pai, num grupo, uma vez, disse assim, quando o meu filho nasceu, todas as pessoas iam visitar na maternidade, chegavam, e aí, a sua esposa, como é que tá? E o bebê? Ninguém perguntava pra ele como ele tava. E aí ele compartilhou no grupo que ele ficou muito triste, porque ele queria que alguém perguntasse pra ele como ele estava e ele só queria um abraço. Aí nesse momento foi tão bonito, emocionante. Todo mundo deu um abraço. Um pai do grupo levantou e falou: "Agora eu vou te dar um abraço". Né? Então assim, muito legal, sabe? Então a gente vê que o quanto tem, né, de emoção ali do pai e que ele tá ali e que tá todo mundo olhando, né, para esse bebê em primeiro lugar, né? Às vezes pergunta da esposa também como é que ela tá. Mas ninguém fala para ele, e aí, como é que você tá se sentindo? Mas eu achei incrível isso que você falou. Cada um cuida do seu. Sim. Cada um cuida do seu. Esse marido cuida da esposa. E, cara, e aí vai todo mundo se ajudando. Seria tão mais simples, né? E é algo simples simples quando a gente fala aqui, não é algo Sim, simples é algo de se fazer? simples. Reduziria muitos problemas entre as famílias. E o casal?
E o casal? Agora, Kátia, a gente falando aqui de saúde mental e tal, como é que a gente diferencia? Porque assim, se a mulher passou pela gestação, teve um nenê, a gente sabe que isso muda muito a gente fica mais irritada, a gente fica insegura, Sim. a gente tem como é que é do sono? A privação do Transtorno. sono, Aham. tem um relacionamento que a gente já tá meio capenga, não sei o quê. Como é que a gente diferencia o que é normal do que é uma saúde mental fragilizada? Uhum. Tem. Tá. Como é que eu sei? Então, são características que a gente vai observando. Então, vamos começar ali, né? A mulher teve. Primeiro que depressão pós-parto já não. A gente fala porque já estamos habituadas, mas mudou. Agora, o nome é depressão perinatal. Porque descobriu-se, através dos estudos, que a depressão começa na gestação e não no pós-parto. Grande parte delas, mas ninguém viu. E por que ninguém viu? Porque durante a gestação, a mulher fica muito estressada e irritada, as pessoas vão dizer o quê? Ah, ela tá grávida. É hormonal. E a mulher também acha. Bom, tô estressada, é porque eu tô grávida, né? Os meus sentimentos ficam à flor da pele. Se a mulher está deprimida, triste, isolada, fica muito mais fácil de se perceberem isso, né? Não tem algum problema com ela não sai mais, ela tá ali. Mas até essa tristeza é normal, não é? É normal, mas eu tô falando nesse ponto de que a mulher se isola. Tá. Quando ela se isola, as pessoas vão achar estranho. Nossa, ela tá se isolando, não era uma pessoa que se isolava, ela não quer mais sair de casa. Então, as pessoas vão achar estranho e vão pedir uma atentar. ajuda para ela. Mas quando a pessoa tá simplesmente, como você disse, triste, né? Ou só chorando, é normal? É normal também, mas a gente precisa ver o quanto que isso acontece. Dias seguidos. Porque o certo é a gente ter alto e baixo, né? Então, um dia você tá triste, tá mal, tá chorosa, mas no outro dia tá tudo bem, passou. Então, tá tudo certo. Mas se você passa dias seguidos triste, chorando... Agora, na gestação, ninguém vai falar... A mulher que ficou irritada e ela tá mais agressiva, ninguém vai pensar que isso pode ser uma depressão. E, na verdade, a agressividade, a agitação, ela é uma manifestação de uma depressão também. De alguma coisa que não tá legal ali com ela, na gestação. Então, ninguém cuidou disso, ninguém viu. Aí o bebê nasceu, as coisas pioram. E aí as pessoas acham que a depressão começou ali, né, no pós-parto. Mas é um índice muito pequeno que começou no pós-parto. Agora, tem o baby blues, tristeza puerperal, que também é normal. Tem um rebaixamento hormonal nesse período. A mulher está se adaptando a essa fase inicial. Então, primeiros dias, primeira semana, primeiro mês, é normal que a mulher tenha uma oscilação de humor. Que ela realmente fique ali, chore, enfim, tá tudo bem. Mas se deu 30 dias, podendo se estender até os primeiros 45 dias e não vai melhorando, sabe? 15, 30, 45 é para melhorar. Não melhorou, opa, tem alguma coisa estranha aí, né? Agora, a mulher tá com muita dificuldade de cuidar do bebê porque ela tem medo de ficar com o bebê sozinha. Ela não dorme de jeito nenhum, sabe? Começa a vir coisas, muitas fantasias, muitos pensamentos. Aí a gente acende a luzinha que precisa de uma avaliação. E aí é terapia. O ideal é que vá para uma terapia primeiro, uma psicóloga e também que seja especializada em Eu digo, dá mães. tempo ainda. Dá tempo. Vai para uma psicóloga, a psicóloga vai avaliar. A gente tem alguns instrumentos, algumas escalas que a gente aplica também para avaliar ali não só a observação, a conversa. E aí, se a gente perceber que, opa, tá escapando mesmo, precisa ir para um psiquiatra para tomar uma medicação, que as mulheres têm, assim, muito medo, né, de chegar nesse momento da medicação, porque tá amamentando e tal. Mas ok, também temos remédios seguros hoje em dia. Eu estava, inclusive, conversando na semana passada com uma mãe de um bebezinho de 30 dias, que ela falou, eu não quero tomar remédio, porque vai fazer mal pro meu bebê. Só que, assim, o mal também tá fazendo o emocional dela desse jeito. Então, a gente tem que pôr na balança, né? O emocional da mãe afeta muito a criança, porque ela não consegue atender os chamados, né, da criança naquele momento. Então, não vai estabelecer um vínculo adequado se ela estiver deprimida, se ela estiver irritada, ansiosa demais. Você acha a diferença, então, dessa vertente que o seu trabalho
tomou para a maternidade de uma terapia convencional, e nem tô falando de estilos ou métodos, tá? Tá. Eu penso que aqui é uma coisa mais emergencial, no sentido de que as fases são rápidas, não dá pra você ficar, não, tá, vamos trazer agora a sua infância, fazer uma regressão, não sei o quê. Até acho que pode ter, Acontece. mas eu acho que é uma coisa mais rápida, mas vamos ver agora, qual é o problema de agora? Vamos resolver isso, solucionar, e aí a terapia convencional seria diferente, tanto a comportamental ou análise, sei lá. É assim, existem vários psicólogas em outras abordagens, a psicanálise, a comportamental, que são psicólogas perinatais também, e vão trabalhar de uma forma tradicional, focada na maternidade, mas tradicional. Ao longo da minha experiência, eu fui notando que esse emergencial que você falou é um período emergencial que não dá para esperar. A gente precisa de soluções mais rápidas, de Porque as intervenções. fases passam muito rápidas, né? A gente precisa de intervenções mais rápidas, mais assertivas, para que a mãe consiga uma ajuda maior nesse período. E depois, com calma, ela vai trabalhando outras questões que ela vai descobrir, né? Nessa fase de relacionamento familiar e tudo mais. Até porque a minha forma de trabalho, a minha abordagem é sistêmica. E a sistêmica, que compreende todo... Não tem como, né? Pra gente trabalhar com a gestante, a mãe, a família, você tem que ter esse olhar sistêmico. A gente carrega nos nossos genes não só cor de pele, tipo de cabelo, enfim. A gente carrega traumas, a gente carrega comportamentos... Várias coisas a gente traz da nossa ancestralidade. Então, quando a gente vai para terapia, a gente descobre coisas que a gente está padrão, que a gente está repetindo, ou coisas que a gente está vivendo dos nossos pais, dos nossos avós e tudo mais. E às vezes precisa de algo mais longo, ok. Mas nesse momento da gestação não dá tempo fazer tudo isso. Eu preciso trabalhar com a mulher aqueles pontos primordiais até que o bebê nasça para ela conseguir se organizar. E aí eu entendi que eu precisava desenvolver alguns programas, não dava para ficar só na psicoterapia tradicional, que é a escuta. A psicoterapia tradicional é a escuta. Você fica escutando o paciente e pontuando em algum momento ou outro, tentando trazer dela, certo? Eu desenhei 3 programas, que aí é o pré-natal psicológico, é um, que pode ser tanto individual como coletivo. Então, tem os temas principais que eu vou trabalhar ali. Independente do que surgir, eu não posso sair daqueles temas. Aí tem o programa Meu Novo Eu, que aí é para mães com filhos no primeiro ano de vida. Então, ali também tem pontos, tem temas que eu vou trabalhar com a mulher. E, claro, aí tem, mas uma história de vida é diferente da outra, uma mulher é diferente da outra, sim. Mas aqueles temas, por exemplo, um dos temas, encontros e desencontros entre o casal. Todos vão passar por isso. Mas a mãe é uma mãe solo. Em algum momento teve um casal. Em algum momento teve um encontro. Em algum momento teve um desencontro. Então, assim, tudo a gente vai ter para falar sobre isso. Você fala de... Como é que é? Eu tava até procurando aqui. De ajudar as mães a se reencontrarem. Tá. Em que momento essas mães se reencontram? Aí o terceiro programa. Tá, cheguei nele. Chegou nele. Porque o Meu Novo Eu, a gente trabalha a primeira, né? É assim, não tem uma divisão muito sistemática, não. Eu vejo que, em grande parte, até 1 ano, fica no Meu Novo Eu. Acima de 1 ano, vai pro programa Reencontro. Gente, eu demorei mais de 1 ano pra me reencontrar, hein? Então, mas aí eu já vou te explicar por quê. Pra mim foi só uma coisa. Pra mim foi muito na fase que a Helena começa a ficar com autonomia e me sobra tempo pra eu me olhar. Então, mas pra mim, esse 1 ano aí... Gente, 1 ano eu tava no puerpério ainda do primeiro. Até porque, é assim, o puerpério, ele pode ir até 2, 3 anos de idade da criança. A depender da história de vida da mulher e a depender se ela tá amamentando ou não. Porque quem tá amamentando até 3 anos ou até 4, sei lá, ela não saiu do puerpério enquanto ela estiver amamentando. Porque o corpo não é só dela, não voltou ainda ao normal. Mas o que eu percebo é que os temas, os assuntos que eu coloquei e defini dentro desse programa, em média, até 1 ano, a mãe tá ali dentro desse. Às vezes, mães com o bebê 10 meses, 11 meses, já pode ir, inclusive, para o programa Reencontro, dentro da avaliação. Porque, às vezes, ela já voltou a trabalhar,
Às vezes a rotina dela já parou de amamentar, a rotina dela já voltou ao normal. Então ela vai pro programa Reencontro e não no Meu Novo Eu. O Meu Novo Eu é um programa que vai trabalhar realmente essa descoberta da sua nova identidade. É entender realmente o que está acontecendo nesse cenário. É olhar para tudo, né? Essas emoções, olhar para esse relacionamento com o bebê, com o marido, enfim. O programa Reencontro, e que aí, às vezes, a mãe com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 5 meses, não está trabalhando ainda, não conseguiu voltar a vida dela ao normal, ainda está amamentando. Às vezes eu percebo que não dá ainda para ir para o programa Reencontro. Às vezes a gente precisa deixar ela no Meu Novo Eu ainda, porque ela está presa em algumas coisas lá do puerpério inicial que ela não conseguiu trabalhar. Porque um parto que não foi o que a mãe quis, que não foi o desejado, e que ela queria muito um parto normal e isso não aconteceu, isso gera muitas questões. Só que às vezes ela não teve um espaço para trabalhar isso, ela não teve ninguém que escutou, ela não conseguiu ressignificar. E ela carrega isso para o relacionamento dela e daquela criança para a vida toda. E isso é ruim. Então, tem coisas que a gente precisa, né? A gente vai identificando e precisa trabalhar. Então, às vezes, ela ainda tá lá atrás. Mas o programa Reencontro, ele já é para mães que já passaram dessa fase, sabe? Inicial da maternidade. Eu tô num outro ponto. Eu realmente tô sentindo falta de alguma coisa para mim. Quero meu espaço. Quero voltar a trabalhar, mas eu não sei. A minha profissão não faz mais sentido para mim. Quero fazer outra coisa, ou então não sei se eu quero retomar realmente a minha carreira profissional ou não. Então é muito mais questões dela com ela mesma. Uma curiosidade, tirando essa parte de culpa, que eu acho que muita mãe sente nessa retomada ao trabalho, essas mães que seguem com a vida profissional, que voltam a trabalhar e tal, elas tendem a se reencontrar mais rápido? Elas tendem a estar no processo mais rápido, não a se reencontrar, porque tudo vai depender desse olhar para dentro. Tem algumas mulheres que voltam a trabalhar, não, eu quero trabalhar, eu tenho minha rotina, mas ela segue a carreira, mas sofrendo, Tá. sabe, com isso. Então, porque daí eu acho que essa aí se tira a culpa. Porque eu penso a retomada do trabalho com várias coisas. Eu acho que assim, quando você retoma o trabalho, você tem um reconhecimento que a mãe não tem, Sim. que eu acho que essa falta de reconhecimento pra mim é pesadíssima na maternidade, mas você tem um reconhecimento que a mãe não tem, você tem um social, que bem ou mal, você voltando a trabalhar, gente, você vê adulto, você conversa com pessoas, que a mãe que fica em casa também não tem. Você tem, eu acho que assim, esse negócio de assim, você é obrigada a voltar a se arrumar, se colocar bem vestida, apresentável, que muitas vezes a mãe que não tá em casa não tem. Então, assim, pra mim, olhando de fora, eu voltei a trabalhar agora. Depois de, sei lá, 7 anos do Matheus. Tá. Mas eu olhando de fora, pra mim, essas mulheres que voltam a trabalhar, se achou. Ela já se reencontrou. Em casa, beleza, ela tá com filho, ela se dedica. Não tô, né? Não é um julgamento essa mãe, nada disso. Mas assim, essa mãe já voltou a ser quem ela era. Nem sempre. Ela voltou a ter o que ela tinha. Ela tem o espaço dela. Essa mãe já tem o espaço dela de volta. Mas aí o fato dela ter conseguido externamente mostrar isso, entendi. não significa que dentro da casa dela, porque onde é que tá o reencontro para mim nesse processo desse programa? Eu levo as mulheres para esse caminho, né? Eu não dou uma solução pronta, a gente percorre um caminho que, a depender da entrega dela, do quanto ela consegue assimilar todo o processo, ela pode se reencontrar ou não ao final. Mas com certeza ela avança vários degraus, né, da escada. É quando você consegue integrar a mulher que você era e a mãe que você se tornou. É aí que tá a chave do reencontro, sabe? É nesse momento, não é nem exatamente a carreira. É você se entender com você mesma. Porque quando a gente se torna mãe, a mulher em nós fica esquecida. E a mulher no sentido não só do relacionamento entre o casal, mas a mulher no sentido do autocuidado, do tempo. Eu pergunto para as mulheres, o que você faz hoje que seja só para você? Nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Acho que nada. Acho que eu venho aqui, na terapia.
Percebem? E quantas coisas você fazia antes que era pra você? O que você gosta? Então, eu digo assim, as mulheres que se tornam mães e ficam somente nesse papel de mãe, dona de casa e abrir mão de tudo, é um ponto ruim pra ela e pro filho, porque lá na frente ela vai cobrar desse filho. Abrir mão de tudo por você. E é assim que você me trata? Mas a criança não pediu nada. A escolha foi dela, de abandonar tudo. E aí, uma outra questão, né? O maior índice de separação entre o casal é no primeiro ano de vida, onde todo mundo tem que abrir mão de muita coisa e às vezes o casal não dá conta. E quando os filhos chegam na Ninho vazio. adolescência e vai estudar fora, o casal se vê sozinho porque o casal não se conhece mais. O casal viveu em função do filho. Então a mulher até voltou a trabalhar, tem a rotina dela, a vida dela, mas ela tá focada no dar ao filho aquilo que ela não teve. Porque a gente tem essa tendência a querer viver e fazer para o nosso filho aquilo que a gente não teve ou aquilo que faltou para nós. É isso que passa a ser a missão de vida. E não deve ser essa. E não reproduzir aquilo que a gente teve E não. Porque é muito engraçado, né? A gente tem perfis muito... não é diferente, sei lá. A Rúbia, por exemplo, assim, a mãe dela pecou, entre aspas, talvez nisso. Em atenção, em apresentação de escola, não sei o que, não sei o que lá. E ela sempre falou, cara, é isso que eu quero dar pra minha filha. Porque foi o que eu senti falta. Tá. Eu, por outro lado, sempre tive, assim, minha mãe foi a que parou de trabalhar pra ficar comigo. Então, assim, eu sempre tive a minha mãe o tempo todo. E eu Isso quero influencia dar, muito. e eu quero dar exatamente o que minha mãe me deu. Então, é muito engraçado isso, né? Tipo, a gente se encontra num lugar, mas a gente veio por vias diferentes. Eu vim querendo reproduzir exatamente o que eu passei, Sim. e ela veio querendo ressignificar aquilo que ela passou, sabe? E é isso que acontece com todas as mulheres. Só que às vezes a gente acaba indo num outro lado. Às vezes eu não quero fazer aquilo de ruim que a minha mãe fez comigo. Mas aí eu vou pro oposto. E aí eu não percebo que no fim eu caí na mesma armadilha. Sabe? A mesma armadilha. O outro extremo. Porque o excesso e a falta é ruim. Então, assim, é tão difícil a gente... a linha do meio, né? É tão tênue, né? Aquele espacinho do meio. Mas... E aí a gente tem que olhar... Por que precisa se cuidar da mãe? Por que a gente precisa olhar para nós e não para o filho? Para que a gente seja feliz. O que um filho quer? A mãe feliz. Não tem nada melhor do que a gente olhar para a mãe e ver a mãe feliz. Tem um ditado, o Henrique me falou isso ontem, ele falou assim, happy wife, happy life. Tipo assim, se a sua mulher tá feliz, a vida tá feliz. Mas isso, pra mim, é impressionante a influência que a Muito, mãe, mulher, muito. tem dentro de casa. É. Se o pai acorda de mau humor, meu filho, O dia papai tá de continua. mau humor, tá Exato. tudo bem. Se a criança acorda de mau humor, se a mãe acorda de mau humor, é E a por casa quê? inteira que desanda. Nós somos o pilar de sustentação emocional da nossa família. Às vezes algumas mulheres falam pra mim no consultório, nossa, mas que coisa, até nisso. Até aí o peso vem pra mim. Infelizmente é assim. A nossa energia contamina. Então, a mãe precisa estar bem desde a gestação, quando ela recebe o bebê, porque quem apresenta o mundo ao filho é a mãe. A gente passa a ver o mundo com o olhar da nossa mãe. Sabe? E aí, na maternidade, a gente só consegue romper algumas coisas, alguns ciclos. Você fala, não quero ser como a minha mãe foi comigo de jeito nenhum. Quando você vê, você tá fazendo. Você fala, meu Deus, mas não quero fazer isso, por que eu tô fazendo? É muito forte. Para você interromper isso, é esse exercício de se entender enquanto pessoa, indivíduo, separado da sua mãe. Tá. Essa mulher ter alta. Se reencontrou. Quando você fala assim, de se reencontrar, de entender o que ela precisa, de ter o tempo dela, não sei o quê, a culpa cabe aí? Ou se ela sente culpa, ela ainda tá... Então vem aqui que ainda não acabou o seu processo. Porque assim, eu tô... Aí você transcende, aí você então, morre, mas né? é aí que Não, eu quero chegar nesse não. lugar perfeito. Não, o lugar, assim, você tá bem com você mesma, você se achou, você tá trabalhando, você tá conseguindo... A gente não vai conseguir ser 100% Tá. nada, né? Não dá. A gente tá sempre abrindo mão de alguma coisa. Então, filha, olha, essa semana eu preciso me dedicar ao trabalho, porque aqui tá pegando, preciso cuidar mais aqui, tá? Porcentagem menor pra você.
no final de semana a gente vai compensar isso, ou na outra semana a gente vai compensar isso. Então, você tá sempre tentando esse equilíbrio, né? E isso tira a culpa, né? É. Eu falo isso, eu já Exato. falei isso várias vezes aqui. Eu ilustro como uma barrinha mesmo de energia, Bateria. assim, de bateria. Por exemplo, a minha é nítido. Passei o final de semana com as crianças, Tá. com a turma da escola. Cara, minha barrinha tá Olha lá. no talo ali das Aham. crianças, sabe? Minha barrinha familiar tá bombando. Essa semana a gente tá trabalhando muito mais do que o normal. Cara, essa semana vai dar uma segurada. Terça-feira que vem a gente viaja de novo só em família pra ficar na casa dos Isso. avós. Olha lá. Entendeu? E eu É acho que isso. tudo é isso, é a lei da compensação. Tá um Tem pouco uma aqui, um música pouco da Kel ali. Smith que eu adoro, chama Ria, não sei se vocês já ouviram, e ela fala que para você ter um equilíbrio, você precisa estar em movimento, é como andar de bicicleta. Então, eu acho que é exatamente, né? Eu adoro, eu sempre coloco essa música nos grupos, enfim, trabalho com as mães, eu gosto muito nesses programas, a gente utiliza muitos recursos terapêuticos que saem só desse espaço de fala, sabe? E escuta. Então, esse movimento entre estou mais no trabalho, estou mais com os filhos, né? Aqui e ali é onde você encontra esse equilíbrio. Agora, a culpa. Olha, a culpa eu acho que é um exercício constante. Porque Mas eu tem um parei pouco. de sentir. Ai, que ótimo. É muito pouco. Porque é isso, cara, pra mim. Ah E lá. isso foi, assim, é libertador isso pra mim. E será que você não se aceitou? E aí você começa a falar, tá, eu tô dando o meu máximo, eu tô fazendo o meu possível, eu tô fazendo tudo o que eu posso fazer. E tudo bem, eu não tô perfeita, mas, tipo, eu me aceito desse jeito, porque dei tudo de mim. Pra mim, a culpa some muito nesse lugar, assim, de aceitação. Aceitação é um ponto extremamente importante para que a gente possa fazer algumas viradas de chave, né? Eu acho que sim. Isso é muito bom. Não é todas as mulheres que conseguem reduzir a culpa a zero. E talvez você perceba que a sua culpa também não foi a zero. Zero. Não, zero Aí é zero too já much, é forte, assim. já é Não, forte. zero Por é isso que eu assim, digo que é um exercício constante. tipo, a criança tá doente, tem que vir trabalhar, esquece. Aí. Isso. Então, Mas tem eu quero algo, dizer mas assim, viver bem é um com libertador, ela. né? Isso. É libertador isso. Viver bem com isso sem se culpar a todo momento é libertador. Eu acho que sim, é um ponto para você pensar, estou bem, estou de alta, né? Porque também é fases. Eu acho que a psicoterapia, ela é autoconhecimento e você vai ter muitas fases na sua vida que você vai precisar. Acho que esse momento inicial da maternidade é extremamente importante. Aí depois você se liberta. Aí talvez lá, né, quando vá para adolescência, talvez você precise de novo falar, opa, aqui tem outras questões pegando, eu preciso entender por que tá pegando isso aqui comigo agora, né? E aí Essas- talvez volte o negócio em família, porque daí precisa de um alinhamento do casal, Sim, mais do que nunca, sim. né? Mas os combinados, eles têm que ser renovados sempre, né? Eu aprendi aqui no Aumenta Off, com o meu relacionamento, assim, eles têm que ser renovados. Então, Sim. assim, é isso, a vida é um movimento, né? Eu acho que isso é muito legal. E uma coisa que meu melhor amigo, sempre quando eu falo assim, quando eu fico meio frustrada, ou no meu relacionamento, ele fala, cara, vamos lá, vamos abrir uma roda da vida? Como que tá a bateria? O que você precisa ver? Porque, na verdade, você às vezes tá descontando a frustração nesse lugar aqui Sim. e tá errado. É uma coisa que você tem que olhar pro outro canto. Então, vamos olhar, né, no geral, assim, parar, tirar uns minutinhos pra se auto-observar. Eu acho interessante isso. Porque a vida é isso, são ciclos, são Sim. fases, são estações, e a gente tem que ver de acordo com o que a gente tá no agora, né? Porque às vezes a gente fica muito preso ao passado, ou fica muito ansioso pensando no futuro, Sim. e na verdade a única coisa que a Sim. gente tem é o aqui, o É agora. isso mesmo. E esses programas que eu acabei ao longo do tempo entendendo a importância deles nesse período de vida da mulher, ele é um processo com começo, meio e fim. Então, eu percebo que as mulheres também chegam no consultório e falam, eu não era muito afim de fazer terapia, mas acho que eu preciso fazer. Mas quanto tempo que eu vou ficar nesse processo? Não sei, né? A psicoterapia tradicional é uma caixinha que a gente vai abrir e não do tamanho sabemos do o que vamos seu encontrar. Não sabemos. Mas os programas não. Os programas é começo, meio e fim. Então, o de pré-natal psicológico são 10 encontros. O de Meu Novo Eu e o Reencontro são 15 encontros. Então, praticamente 4 meses, né? Em 4 meses você dá um avanço nesse processo,
né, da sua maternidade, sabe? Você consegue sair daquele movimento. E eu tenho, assim, depoimentos lindíssimos. Eu tenho uma clínica social também, que chama Ser Mãe, porque eu tinha espaços na minha agenda que eu deixava para atender, né? Social, alguém que mãe precisava e não podia. Deixava 1 ou 2 horários na agenda. E depois, enfim, a demanda vai tomando conta. Não tenho mais esse tempo. E falei, como é que eu posso ajudar essas mulheres? Como eu tenho o curso, a Rota do Profissional Materno, que eu ensino outras psicólogas a trabalharem com esses programas, eu falei para as meninas, topam, vão à clínica social? Ok. E aí elas, além de aprender o programa no curso, elas aplicam os programas. E aí, para mim, foi, nossa, assim, surpreendente o quanto a gente conseguiu aumentar o atendimento a essas mulheres que precisam e não têm condição, né, de pagar uma psicoterapia particular, não tem convênio e tudo mais. E o depoimento delas depois. Eu falei, nossa, mas não é que o meu programa dá super resultado mesmo? Não é eu. Não é eu, é o programa. Sim. É o programa, porque elas conseguiam ter os mesmos depoimentos e resultados que eu tenho das minhas pacientes. Nossa, agora como eu tô leve. Nossa, como esse programa transformou a minha maternidade. Sabe? Isso é bom. muito legal. E essas Muito informações vão estar aqui na então. descrição. Porque É em isso muito Indaiatuba. legal. Em Indaiatuba. Mas eu atendo online. Presencial em Nossa, Indaiatuba, bem mas o legal. atendimento também online. E E parece uma coisa tão óbvia, né? É só conversar sobre isso antes. Exato. Mas é difícil porque a gente não tem esse tempo. Eu acho que a gente não tem essa consciência. Uma coisa que eu ia te A gente não perguntar: tira esse tempo. a maioria das suas pacientes são mães de primeira viagem? Ou tem. A maioria são, mas eu tenho também de segunda viagem, porque elas fizeram do primeiro e voltaram depois Tá. no segundo. Afinal, cada filho é um filho, né? Exatamente. Eu tenho uma mãe, que eu acho que foi a que eu acompanhei em todas as fases. Ela começou do primeiro filho na roda de casais grávidos com o marido. Eu nem fazia pré-natal psicológico na época. Aí ela participou das rodas. Aí quando a filha nasceu, ela começou a participar do meu grupo de mães, do Mamães que Falam. Aí ela foi para algumas consultas individuais. Aí ela engravidou de novo, que foi uma escadinha, foi tudo pertinho. 1 ano e pouquinho de diferença das 3 filhas. Aí eu já tinha o pré-natal psicológico. Aí ela fez o pré-natal psicológico da segunda e depois deu sequência na terapia. Aí ela engravidou da terceira. Ela foi pro pré-natal de novo. Ela fez presencial, outra ela fez online, porque foi na época da pandemia, a terceira gestação. Então, ela foi indo porque ela viu o quanto isso fez de diferença para ela naquele momento. Porque às vezes as pessoas falam, não, mas eu já fiz uma vez, não preciso mais. Cada filho mexe com uma coisa na sua história, na sua vida. Isso daí é que Cada nem ler gravidez, clássico, né? Você pode ler em vários momentos da vida, cada momento que você tá passando é um, então é muito único, assim. E você falou, do tamanho do BO, depende do tamanho do seu BO. Na verdade, depende da perspectiva que você olha esse BO. Não é de fato o que a vida traz, né? É como você tá olhando ele. Então vai o seu depender olhar. desse... Muda tudo. Do seu estado mental, assim, psíquico. Uhum. Eu amei. Posso falar que eu amei? Você tem mais Pode umas duas falar, perguntinhas pode pra falar que emendar você aí? amou. Pode falar que você amou. Eu amei esse programa, Que bom. Kátia. Nossa, eu Fico adoro feliz. falar sobre isso, assim, eu gosto muito. E tô animada pra ler o seu livro, A Psicóloga que se Tornou Mãe, da Kátia Sanches. Temos o livro da Paola também, Eu Era uma Mãe Perfeita Até Me Tornar Uma, Paola Guaraná. E você vai ganhar o seu Adorei também, o nome da desse Não livro. é? Perfeito, Adorei, gente. exatamente. É incrível. Acho que todas as mães eram perfeitas Todas. antes Eu de era ser, né? impecável. Nossa. Inclusive, não era nem pra eu estar aqui Eu trabalhando. também. Eu não ia dar chupeta pra minha filha, né? Pra nenhum dos dois. Os dois chuparam chupeta. E é engraçado, né? Porque como a maternidade é maluca, eu já, tipo assim, queria dar chupeta, porque assim, vai me facilitar. Aí minha filha não pegava. Aí Ai, meu é sempre, né? A gente tá aqui pra aprender mesmo. Tá. Cada ciclo. Afinal, Hum, não temos controle de nada. não temos controle de Não E nada. não damos conta de tudo. É isso, as duas grandes lições aí da maternidade pra mim. A gente tem várias, né? Várias. A gente tá aprendendo. A maternidade é um constante aprendizado. Essa construção não termina nunca de ser mãe, porque cada fase o nosso filho, né, exige da gente outras coisas diferentes. Essa aqui de a gente não ter controle de nada, acho que mais do que aprendizado pra mim foi uma grande rasteira que eu vivi na maternidade, mas enfim. Exato. Eu tô me Mas reerguendo eu ainda também. dela. Quando eu tô me reerguendo, vem aqui, pá, mais o meu. Opa!
É isso, cara. Muito obrigada, Kátia, por ter topado bater esse papo com a gente. Foi incrível. Se você gostou, só clicar no Ver Mais, se estiver vendo a gente pelo YouTube. Se estiver vendo a gente pelo Spotify, não esquece de dar suas 5 estrelinhas e correr pro YouTube para clicar no Ver Mais, que vai ter o livro da Kátia, tudo dos programas que ela falou. Às vezes você é um profissional e quer se especializar também. Eu achei super interessante. Mais um programa, estamos terminando 2024 e esse ano foi um sucesso, Paola. Um ano e meio de programa aqui, ó, já. Trabalho toda semana entregando vídeo. Valorizem, pessoal. Valorizem essas mães que estão aqui toda semana. Inclusive, estava falando de saúde materna. Eu também acho muito legal a saúde mental materna. E a Kátia, ela veio por indicação da Fernanda Guilherme, que também tem um programa aqui. Então, se você não assistiu, dá uma rodada aí nos programas que a gente já gravou. Que se você curtiu esse papo, provavelmente você vai gostar da Fernanda também, porque é um assunto muito parecido, mas com abordagens, assim, diferentes. A gente falou assuntos bem diferentes nos dois, mas vale a pena. Então, se você ainda não assistiu da Fernanda, dá uma olhada aqui que vale a pena assistir. Bora maratonar. E a gente vai deixar só clicar no Ver Mais, que também vai estar o programa da Fernanda aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quinta que vem tem mais um programa pra vocês. A Mãe Tá Off, às 8 da noite. A gente se encontra. Até lá. Até.